Olá, turma do 7º ano. Eu sou a professora Jéssica Burle, professora de Ciências. Nesta aula, nós vamos iniciar o capítulo 5. Na aula passada, nós encerramos o capítulo 4, a origem da vida. E neste capítulo, nós vamos estudar seres vivos, características gerais. É um capítulo pequeno, mas eu vou dividir em duas aulas. Nesta aula de número 9, nós vamos trabalhar a organização celular. O que define um ser vivo? Todo ser vivo tem organização celular. Todo ser vivo é constituído por célula. Nós sabemos que há indivíduos constituídos por uma célula e há indivíduos constituídos por várias células. Todo ser vivo apresenta capacidade de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes, ter um ciclo de vida. Todo ser vivo tem metabolismo. No interior de suas células ocorrem reações químicas que garantem sua sobrevivência. Exemplo, adquirir energia para realizar atividades como locomoção, respiração e reprodução. Todo ser vivo tem resposta a estímulos, ou seja, interage com o meio. Exemplo, sentir dor, estímulo luminoso que faz as plantas crescerem em direção ao sol e etc. E todo ser vivo tem capacidade de evoluir. Todos os seres vivos estão sujeitos à evolução, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo, e essa evolução que garante a grande diversidade de espécies que o nosso planeta possui. Então, dentre essas características que nós falamos, essas 5 características, nós vamos começar a falar sobre organização celular. Na realidade, é uma aula que nós estamos retomando alguns conceitos já estudados no 6º ano. Então, vamos começar a falar aqui da célula, a unidade básica dos seres vivos. Observe a animação que eu vou colocar agora, o embrião sendo formado, e tudo surgiu a partir de uma única célula, que foi se multiplicando até formar um indivíduo completo. Então, observe, aqui já está no finalzinho da animação, olha, uma célula dividiu em várias células e foi formando os tecidos, os órgãos, os sistemas, até formar um indivíduo. A célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo. Então, primeiro nós temos as células. Na realidade, antes nós sabemos que nós temos os átomos, que se unem e formam as moléculas. As moléculas se unem e formam a célula. As células se unem e formam os tecidos se unem e formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas. Então, isso daqui é uma ordem crescente de complexidade estrutural do nosso corpo. Dentro de cada célula ocorrem várias atividades essenciais para a vida. Há seres formados por uma única célula, que são classificados como unicelulares, como as bactérias e os protozoários. Há também os pluricelulares, como nós, formados pela união de várias células. As células podem ser de 3 tipos: animal, vegetal, bacteriana. Vocês lembram, ano passado, a turma que estudou comigo no 6º ano, nós fizemos uma maquete de célula animal e célula vegetal. Vamos relembrar. Célula animal. Quais são as partes básicas de uma célula animal? Membrana, que delimita todo o conteúdo e controla a entrada e saída de substâncias. Citoplasma, que é o material gelatinoso onde há diversas organelas. Núcleo, delimitado por uma membrana que contém DNA, que armazena as informações importantes dos seres. Organela, que são componentes celulares que possuem diversas funções. Vamos olhar aqui, então, a estrutura de uma célula animal. Aqui, em roxo, em lilás, clarinho, eu tenho a membrana. A membrana, ela delimita a célula, né? Ou seja, dá limite para que essas estruturas ficam aqui dentro, e ela também que determina que entra e quem sai. Entra água, sai água, sódio. Então, são átomos que entram e que saem, moléculas, né? E aqui dentro eu tenho amarelinho núcleo, e o núcleo da célula animal ele é envolvido por uma membrana, que chama membrana nuclear. Aqui nós temos essas estruturas aqui coloridas, que são as organelas. Cada organela tem uma importância dentro da célula. E aqui em azul claro eu tenho o citoplasma, que é comparado a um gel, onde estão fixadas essas organelas. Então, essa aqui é um exemplo de célula animal.
Agora vamos ver a célula vegetal. Ela também é composta por membrana, citoplasma, núcleo e organelas. Só que ela tem uma estrutura diferente, que é a parede celular, localizada externamente à membrana plasmática, e sua principal função é evitar a ruptura da membrana plasmática e proteger a célula contra a entrada de patógenos e controlar a entrada de água. Patógenos, gente, são micro-organismos que causam doenças. E a célula vegetal, ela tem muita água, então ela precisa ter um reforço para que essa célula não estoure, né? Não ocorra a lise, que é a morte da célula. Então, aqui nós temos uma estrutura de célula vegetal, nós também temos organelas e nós também temos um núcleo envolvido pela membrana nuclear. E aqui essa camada por fora é a parede celular, uma parede rígida que vai o quê? Dar sustentação para a célula, evitar a entrada de agentes patógenos, evitar a entrada de excesso de água. Então, essa é a estrutura de uma célula vegetal. E a célula bacteriana, diferente das outras células, seu citoplasma não apresenta núcleo definido, por isso seu material genético espalhado no citoplasma. Então, olha só, tá vendo isso aqui em amarelo? Isso daqui é o material genético. Diferente das outras células, ela não tem um núcleo dividido, separando, protegendo esse material genético. Ele fica disperso, ou seja, espalhado no meio da bactéria. Lembrando que a bactéria é um animal de uma única célula. Então, essa única célula é o animal. Vamos olhar aqui. Olha aqui, aqui eu tenho material genético e eu tenho aqui envolvido uma membrana. Aqui eu já não tenho, já fica tudo espalhado. Por essa divisão entre material genético dentro do núcleo e material genético espalhado, eu tenho a divisão dos seres procariontes e eucariontes. Vamos ver quem são os procariontes. São as células bacterianas que eu acabei de falar. As células procariontes são bastante simples e não possuem núcleo verdadeiro. O material genético fica disperso, espalhado no citoplasma. Então, ela não possui núcleo verdadeiro, né? Não possui envoltório nuclear e também possui poucas organelas. Já as células eucariontes, é verdadeiro, né? Então, núcleo verdadeiro. Elas são as células animal e vegetal. Características: são mais complexas do que as procariontes, pois possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. Então, gente, para vocês lembrarem o que é eucariontes e procariontes, vocês lembram assim: eu, né, quer dizer verdadeiro. Então, eu sou verdadeiro. Eu sou quem? Célula animal. Então, eu, Jéssica, verdadeiro, sou célula animal. Então, faça isso que vocês vão conseguir separar um e outro. E os vírus, pessoal? Os vírus são considerados seres vivos? Então, essa é uma dúvida frequente em debates. Há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Vamos entender, então, o que é o vírus. De um lado, nós temos ausência de células, ou seja, ele é um ser acelular que caracteriza um ser sem vida. Porém, ele tem a capacidade de evoluir, que é uma característica de um ser vivo. Então, aí fica a dúvida. Vocês podem, no nosso livro está escrito que ele é um ser vivo, porém, vocês podem encontrar outras versões falando que não é considerado ser vivo. Vamos entender, então, o que é o vírus. Vírus. Os vírus não possuem células, como eu já disse, né, são acelulares. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Quer dizer que eles precisam estar dentro de uma célula obrigatoriamente para sobreviver, para se multiplicar. Então, os vírus sobrevivem pouquíssimo tempo fora de um organismo animal. Os vírus são muito menores do que uma célula. Como possuem metabolismo fora de uma célula, muitos autores não admitem que eles sejam considerados seres vivos. Nós vamos estudar metabolismo agora, na próxima aula. Outros pesquisadores, por outro lado, consideram-nos vivos porque eles podem duplicar-se e apresentam variabilidade genética. Outro ponto que contribui para essa classificação é a presença de moléculas como proteínas, lipídios e carboidrato.
Vamos continuar esse estudo no capítulo 8. Então, por enquanto, não esquenta a cabeça muito com os vírus, não. Essas informações são as que vocês precisam saber neste momento, mas nós vamos aprofundar este assunto. Então, pessoal, para essa aula não ficar muito cansativa, eu dividi ela. Na próxima aula, nós vamos estudar metabolismo e capacidade de reproduzir. Até a próxima, então, pessoal!